Ela nasceu no seio da família mais importante da Rússia e era uma grã-duquesa. No dia do seu nascimento, o seu pai, o último czar da Rússia, escreveu: "O segundo claro e alegre dia da nossa família. Às 10h40 pela manhã, o Senhor abençoou-nos com uma filha, Tatiana. A pobre Alex sofreu toda a noite sem fechar os olhos por um momento e às 8h foi para o quarto da avó. Obrigada a Deus por este momento. Tudo aconteceu rápido e com segurança e eu não me sinto nervosamente exausto. A nossa filha mais velha está muito feliz com ela." Entre as suas irmãs, ela era a mais séria e também a mais conhecida, chegando a representar a família em algumas ocasiões. Muito responsável, e das 4, era a que tinha a melhor relação com a sua mãe, Alexandra. No vídeo de hoje, Tatiana Nikolaevna Romanov, apelidada a Governanta. Mas antes, peço que se você já está inscrito, dê um like ao vídeo se gostar e deixe o seu comentário. E se você é novo por aqui e gosta de histórias de antigos monarcas, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Você também pode me seguir nas minhas redes sociais. Hoje eu quero dar as boas-vindas aos novos aristocratas desse canal, Lorde Bruno Neto e Lady Carol Lima. Já fazem parte do exclusivíssimo clube de membros e mecenas do História e Biografia. E se você deseja participar e colaborar com esse canal, é só clicar no botão Seja Membro. Tatiana nasceu em 10 de junho de 1897 e ela foi a segunda filha do imperador Nicolau II e da imperatriz Alexandra. Ela pesou quase 4 quilos ao nascer e o doutor usou fórceps no parto. Quando recuperou a consciência do clorofórmio usado durante o parto, Alexandra viu os rostos ansiosos e preocupados ao seu redor e chorou. Meu Deus, é novamente uma menina. O que dirá a nação? O que dirá a nação? O Grã-Duque Konstantin Konstantinovich escreveu que todos estavam muito decepcionados, pois estavam esperando por um filho. E o Grã-Duque George Alexandrinovich, irmão mais novo de Nicolau, disse a ele: "Eu já estava me preparando para me aposentar, mas não é assim." Segundo a lei de sucessão, o trono imperial da Rússia não poderia passar para uma mulher, a menos que todas as linhas masculinas legítimas se extinguissem. Como tal, após o nascimento de Tatiana, o herdeiro de Nicolau continuava sendo seu irmão Jorge. Assim como as outras crianças Romanov, Tatiana foi criada com austeridade. Ela e suas irmãs dormiam em camas de acampamento sem travesseiros, tomavam banhos frios pela manhã. Também bordavam e tricotavam projetos para serem doados como presentes ou vendidos em bazares de caridade. A sua mãe sempre acreditou numa educação espartana para as filhas. Tatiana e sua irmã Olga eram muito unidas desde a infância. Na primavera de 1901, Olga teve febre tifoide e ficou confinada à enfermaria por várias semanas. Quando ela começou a se recuperar, Tatiana foi autorizada a ver a sua irmã mais velha por 5 minutos, mas não a reconheceu. Quando a sua governanta disse que a criança doente era Olga, Tatiana, que tinha 4 anos, chorou e protestou que aquela criança magra e pálida não podia ser a sua irmã, e a governanta teve dificuldade em convencer Tatiana de que Olga se recuperaria. Sobre Tatiana, uma amiga de sua mãe, Anna Virubova, recordou: Tatiana era a perfeita encarnação de sua mãe, mais alta e esbelta do que as irmãs. Tinha as maneiras suaves e refinadas dos seus ancestrais ingleses. Amável e simpática, ela dispunha em direção às irmãs mais novas e ao irmão um espírito protetor, de modo que eles, brincando, apelidaram-na a governanta. De todas as grã-duquesas, Tatiana era a mais querida entre os que a conheciam, e eu suspeito que, nos seus corações, era a mais ternamente amada pelos pais. Tatiana era a mais sociável. Ela gostava da sociedade e de ter longas amizades, mas amigos para essas bem-nascidas e infortunadas meninas eram bem difíceis de se encontrar. A czarina temia pelas suas filhas a companhia de meninas malcriadas da aristocracia, com as mentes desde cedo alimentadas com tolices e usualmente outros vícios de intrigas da sociedade decadente.
A czarina desencorajava associações com primos e parentes próximos, muitos deles precoces em seus pontos de vista. Tatiana e Olga eram conhecidas como o grande par na família, enquanto as suas duas irmãs mais novas formavam o pequeno par. As 4 irmãs mandavam presentes e assinavam as cartas usando a alcunha Ótema, e elas sempre compartilhavam as coisas umas com as outras e com seus poucos amigos. Sophie Bush do Eveden, dama de companhia de sua mãe, escreveu: Numa ocasião, elas pensaram que o meu vestido precisava de um colar de rubis para completá-lo. Eu disse que não tinha e que as minhas pérolas serviam. Tatiana saiu e apareceu com vários broches que queria que eu usasse. Eu, naturalmente, recusei, para o seu grande espanto. E ela disse: Nós, irmãs, emprestamos tudo uma às outras, quando pensamos que as joias de uma ficarão apropriadas no vestido da outra. Tatiana foi crescendo e era de famosa beleza. Tinha cabelos castanhos avermelhados, olhos azuis e traços delicados. Muitos a consideravam a mais bela das 4 granduquesas. Em 1900, a revista britânica Women at Home escreveu que a flor do rebanho, no que diz respeito à aparência, é a grã-duquesa Tatiana. Ela também tinha uma excelente relação com seus outros irmãos. Cuidava e se preocupava principalmente pelo seu irmão Alexei Romanov, que sofria de hemofilia e quase sempre estava enfermo. Ela amava a moda e tudo relacionado com as novas tendências. Lia revistas, gostava de perfumes, vestidos. Diziam que qualquer vestido, não importava o quão velho estivesse ou simples que fosse, ficava bem nela. Ela sabia como se vestir, era admirada e gostava de ser admirada. Tinha talento para bordar e fazer crochê. Adorava fazer penteados e era uma cabeleireira de mão cheia. Arrumava seus cabelos, os das irmãs e inclusive os da mãe, tão bem quanto um cabeleireiro profissional. Relativa à sua personalidade, Tatiana era uma líder prática. Seus irmãos, que a chamavam de a governanta, a enviavam como representante do grupo quando queriam que seus pais concedessem um favor. Olga era a mais velha dos irmãos, mas permitiu sem reclamar que Tatiana fosse a líder do grupo. Em 1905, Pierre Gilliard foi contratado como professor pelos czares para educar os filhos, começando pelas maiores, Olga e Tatiana. Sobre Tatiana, ele escreveu que ela era reservada e bem equilibrada, mas menos aberta e espontânea que Olga, mas era trabalhadora e dedicada. O coronel Eugene Kobylinski, o guarda da família em Tsarskoye Selo e Tobolsk, afirmou que Tatiana não tinha gosto pela arte e que teria sido melhor para ela se fosse um homem. Ela era a mais sociável das 4 irmãs, apesar de que tinha muito poucas amigas e nenhuma jovem nunca foi convidada para o palácio. Tatiana ansiava por amigos de sua própria idade, mas a sua alta posição e o desgosto de sua mãe pela sociedade restringiam sua vida social. Ela também era a mais famosa das irmãs devido à sua personalidade vivaz e senso de dever. E assim como sua mãe, Tatiana era profundamente religiosa. E era a mais próxima da mãe do que todas as suas irmãs. E muitos a consideravam a filha favorita de Alexandra. O tutor de francês afirmou que não é que as irmãs amassem menos a sua mãe, mas era Tatiana que mais compreendia a mãe e a cercava de atenção incansável. Do czar disseram que ele amava devotamente Tatiana e os dois tinham muito em comum. A rainha Vitória passou o gene da hemofilia para sua filha Alice, que por sua vez também transmitiu o gene para sua filha Alexandra. Todos sabemos que o czarevich Alexei sofreu amargamente as consequências da hemofilia durante a sua curta vida. Mas o que não se comenta muito é que tanto Tatiana quanto as suas 3 irmãs eram potenciais portadoras do gene da hemofilia. Uma vez, a tia paterna de Tatiana, a grã-duquesa Olga Alexandrovna da Rússia, relatou que Maria, a irmã mais nova de Tatiana, teve uma hemorragia durante uma operação para remover as amígdalas em dezembro de 1914. O médico cirurgião ficou tão alarmado que a czarina precisou instigá-lo a continuar.
Olga Alexandrovna também afirmou que as 4 sobrinhas sangravam mais do que o normal e que eram portadoras do gene da hemofilia. Portadoras sintomáticas do gene não são hemofílicas, mas podem apresentar sintomas da hemofilia, incluindo um fator de coagulação sanguínea anormalmente baixo, que pode resultar em sangramentos intensos. Em 1911, um evento terrível marcou para sempre Tatiana e Olga. Elas tiveram que testemunhar o assassinato do ministro do governo, Piotr Stolypin, durante uma apresentação na Ópera de Kiev. Em setembro daquele mesmo ano, Nicolau escreveu para sua mãe, a imperatriz viúva Maria, que o evento havia perturbado as 2 meninas. Tatiana chorou muito e ambas tiveram dificuldade para dormir naquela noite. Na adolescência, Tatiana recebeu o título de coronel honorário e foi designada para comandar um regime de soldados. Ela e Olga inspecionavam regularmente os soldados. Tatiana gostava da companhia dos soldados, mas muitas vezes ficava chocada com o comportamento deles. Uma vez, um grupo de oficiais a bordo do iate imperial deu a Olga um retrato do nu de Davi de Michelangelo, recortado de um jornal. Indignada, a Tatiana, de 14 anos, escreveu para sua tia, a grã-duquesa Olga Alexandrovna, contando a situação e que sua irmã Olga, longe de se escandalizar, riu muito. E no meio daquela confusão, nenhum dos oficiais quis confessar que fez isso. Uma vez, ela adoeceu e ficou de cama, mas implorou à mãe para permitir que ela saísse para poder ver um soldado, por quem estava apaixonada. Ela escreveu assim para sua mãe: "Eu gostaria muito de ir à revisão da 2ª divisão, já que também sou a 2ª filha, e Olga foi a primeira, então agora é a minha vez." "Sim, mamãe, e na 2ª divisão verei quem preciso ver, você sabe quem." Supostamente, o rei sérvio Pedro I queria Tatiana como noiva para o seu filho mais novo, o príncipe Alexandre. Em janeiro de 1914, o primeiro-ministro sérvio entregou uma carta ao czar Nicolau, na qual o rei Pedro expressava o desejo de que seu filho se casasse com uma das grã-duquesas. Nicolau já havia notado que o príncipe sérvio muitas vezes olhava para Tatiana durante os jantares familiares em suas recentes viagens a São Petersburgo. Também houve relato de que a casa Windsor queria casá-la com o príncipe de Gales. Imaginem só, o futuro Eduardo VIII, insistindo que ele estava impressionado com sua beleza e com a forma com que ela cuidava do seu irmão mais novo. À época, os seus pais já estavam considerando alguns pretendentes potenciais que iam surgindo, mas as negociações acabaram antes mesmo de começar, devido ao início da Primeira Guerra Mundial. E quando a Grande Guerra começou, Tatiana tornou-se enfermeira da Cruz Vermelha junto com sua mãe e sua irmã Olga. Muitos observaram que Tatiana era quase tão habilidosa e dedicada quanto a sua mãe, e reclamava apenas que, por causa de sua juventude, era poupada de alguns dos casos mais difíceis. Em setembro de 1914, ela foi nomeada patrona de um comitê de ajuda à guerra chamado Comitê Tatiana. Tatiana era extremamente patriótica. Em 29 de outubro de 1914, e devido à guerra, ela pediu desculpas à sua mãe por desprezar os alemães na sua presença, explicando-lhe que pensava na mãe apenas como russa e que tinha esquecido que a czarina nasceu na Alemanha. A czarina Alexandra respondeu que estava ofendida pelos boatos do povo russo sobre as suas conexões alemãs, porque ela se considerava completamente russa. Dmitry Yakovlevich Malama, um oficial da cavalaria imperial russa, conheceu Tatiana quando foi ferido em 1914 e parece que os dois desenvolveram um relacionamento romântico. Naquele ano, ele deu a ela um bulldog francês que ela o chamou de Ortipo. Ela escreveu para sua mãe: "Me perdoe pelo pequeno cachorro. Para dizer a verdade, quando ele perguntou se eu gostaria de tê-lo se ele me desse, eu disse sim imediatamente. Você se lembra, eu sempre quis ter um. E só depois, quando chegamos em casa, pensei que, de repente, a senhora poderia não gostar que eu tivesse um cachorrinho. Mas eu realmente fiquei tão feliz com a ideia que esqueci de tudo." Mas havia uma figura obscura no meio da família imperial, e a czarina Alexandra confiava no conselho de Grigori Rasputin, um camponês russo e errante, considerado homem santo. Ela acreditava que as orações dele podiam salvar o czarevich doente. Tatiana e seus irmãos também viam ele como um grande amigo e confiavam plenamente nele. Em uma carta, Tatiana, de 11 anos, pediu a Rasputin que a visitasse e lamentou que achava difícil ver a sua mãe doente, mas que ele já sabia disso, porque ele sabia de tudo.
Sofia Ivanovna, uma das governantas das irmãs, ficou horrorizada ao saber que Rasputin tinha acesso ao quarto das meninas quando elas estavam apenas com suas camisolas e pediu que ele fosse proibido de entrar. Ela contou isso à Grã-Duquesa Xênia, que ele visitava Olga e Tatiana antes mesmo dela entrar no quarto pela manhã para atender as meninas. Ele conversava com elas e também as acariciava. As irmãs esconderam a presença de Rasputin dessa governanta e tinham medo de falar com ela sobre ele. Tatiana estava ciente da tensão e temia a reação de sua mãe às ações da governanta. Em 8 de março de 1910, Tatiana, de 12 anos, escreveu para sua mãe: "Estou com tanto medo de que S.I. possa falar sobre o nosso amigo alguma coisa ruim. Espero que nossa governanta seja legal com o nosso amigo agora." Alexandra dispensou imediatamente Sofia Ivanovna. A maioria dos relatos concordam que Rasputin tinha uma relação inocente com as crianças. Ele não estava louco, sabia até onde podia chegar, mas o czar Nicolau pediu a ele que evitasse ir ao quarto das crianças no futuro. A Grã-Duquesa Xênia ficou horrorizada com a história de Sofia Ivanovna. Em 15 de março de 1910, ela escreveu em seu diário que não conseguia entender por que seu irmão e sua família consideravam Rasputin, que ela via apenas como um sujo camponês, como quase um santo. Maria Vishniakova, outra enfermeira das crianças reais, inicialmente tinha uma boa opinião sobre Rasputin, mas acabou se desiludindo com ele. Na primavera de 1910, ela alegou que Rasputin a violou, mas a czarina se recusou a acreditar nela. Era impossível. Para Alexandra, Rasputin era um santo. A czarina também demitiu Maria Vishniakova. Havia muitos rumores maliciosos de que Rasputin havia seduzido a czarina e as 4 grã-duquesas. Ele mesmo havia divulgado as cartas que a czarina e as meninas lhe haviam enviado. Embora fossem cartas inocentes, de agradecimento e grande devoção, alimentaram os rumores sobre esses supostos casos. Existe uma teoria que muitos creem que é uma lenda urbana inventada pelo povo russo, que Tatiana esteve presente no local do assassinato de Rasputin, disfarçada de tenente, e isso foi para que ela pudesse se vingar dele, que havia tentado violá-la. Mas o que se sabe ao certo é que as 4 grã-duquesas estavam terrivelmente perturbadas quando souberam da morte dele. Elas estavam aglomeradas juntas em um sofá quando receberam a notícia. Além disso, pareciam pressentir a agitação política que estava prestes a ser desencadeada. Ele foi enterrado com um ícone assinado no verso por Tatiana, sua mãe e seus irmãos. Mas eram tempos de guerra e o país estava afundado na miséria. Elas continuaram com seu trabalho de enfermeira na Cruz Vermelha. E conforme Tatiana crescia e se tornava adulta, ela assumia mais aparições públicas do que as suas irmãs e liderava comitês. Porém, era uma menina muito ingênua. Quando era jovem, ficou chocada ao saber que a sua governanta era paga para cuidar dela. E quando a governanta lhe disse: "Você me viu receber meu dinheiro todos os meses?", Tatiana respondeu que sempre achei que fosse um presente para você. Durante a Revolução Russa, em 1917, a família foi presa e inicialmente detida em Tsarskoye Selo e posteriormente em residências privadas em Tobolsk e finalmente em Ekaterimburgo, na Sibéria. A mudança drástica das circunstâncias e a incerteza afetaram Tatiana, assim como o restante de sua família. Ela se entristeceu sem ter o que fazer. Tatiana tentou advogar por sua mãe, perguntando à amiga enfermeira em uma carta em 8 de maio de 1917 por que suas colegas enfermeiras não escreviam diretamente para a czarina Alexandra. A amiga escreveu em seu diário que, embora lamentasse pela família, não conseguia escrever diretamente para a czarina porque a culpava pela revolução. Nessas cartas, Tatiana também expressou preocupação pelas colegas enfermeiras e por um paciente que haviam tratado juntas. Em abril de 1918, os bolcheviques transferiram o czar Nicolau, a czarina Alexandra e Maria para Ekaterimburgo. O resto da família permaneceu em Tobolsk porque Alexei teve outro ataque de hemofilia e não podia ser movido. Foi Tatiana quem persuadiu sua mãe a parar de se torturar e tomar a decisão de ir com seu pai e deixar Alexei para trás.
Durante o mês de separação de seus pais e irmã, Tatiana, Olga e Anastácia e as damas de companhia ocuparam-se costurando pedras preciosas e joias entre suas roupas, esperando escondê-las dos seus captores, já que Alexandra havia escrito que ela, Nicolau e Maria haviam sido revistados intensamente ao chegarem em Ekaterimburgo e itens foram confiscados. Os esconderijos foram bem-sucedidos, pois os bolcheviques nunca souberam das joias nas roupas até depois das execuções. Pierre Gilliard, o tutor francês que os acompanhou até Tobolsk, mas não pôde acompanhá-los até Ekaterimburgo, mais tarde lembrou da última vez que os viu. O marinheiro Nagorny, que cuidava de Alexei, passou pela minha janela carregando o menino doente nos braços. Atrás dele vinham as granduquesas carregadas com malas e pequenos pertences pessoais. Eu tentei sair, mas fui rudemente empurrado de volta para a carruagem pelo sentinela. Voltei para a janela. Tatiana veio por último carregando seu cachorrinho e lutando para arrastar uma mala marrom pesada. Estava chovendo e vi seus pés afundarem na lama a cada passo. Nagorny tentou ajudá-la, mas foi rudemente empurrado por um dos comissários. Em Ekaterimburgo, Tatiana ocasionalmente se juntava às suas irmãs mais novas para conversar com alguns guardas durante o chá, fazendo-lhes perguntas sobre as suas famílias e falando sobre as suas esperanças por uma nova vida na Inglaterra quando fossem libertadas. Em uma ocasião, um dos guardas se soltou demais e contou uma piada de mau gosto para as granduquesas. Chocada, Tatiana saiu correndo da sala e a sua irmã mais nova, Maria, repreendeu os guardas pelo linguajar impróprio. Mais tarde, quando o novo comandante foi colocado na casa Ipatiev, a família foi proibida de confraternizar com os guardas e as regras do seu confinamento se tornaram ainda mais rígidas. Tatiana, ainda líder da família, frequentemente era enviada por seus pais para questionar os guardas sobre as regras ou o que aconteceria em seguida com a família. Ela também passava muito tempo sentada com sua mãe e irmão doente, lendo para ela ou brincando com ele para passar o tempo. Ela usou as suas habilidades de enfermagem no final de junho de 1918, quando ela deu uma injeção de morfina ao Dr. Eugene Botikin para aliviar sua dor nos rins. Em 14 de julho de 1918, padres locais de Ekaterimburgo realizaram um serviço religioso privado para a família. No dia seguinte, as irmãs acordaram de bom humor. Na tarde de 16 de julho de 1918, o último dia completo de sua vida, Tatiana sentou-se com sua mãe e leram a Bíblia. Como observou Alexandra em seu diário. Mais tarde, mãe e filha apenas conversaram. Durante o jantar naquela noite, Yakov Yurovsky, o chefe do destacamento, entrou e anunciou que o menino da cozinha e companheiro de brincadeiras de Alexei precisava juntar suas coisas e ir com um membro da família. O menino, na verdade, havia sido enviado para um hotel do outro lado da rua, porque os guardas não queriam matá-lo junto com o resto do grupo Romanov. Naquela noite, na madrugada de 17 de julho de 1918, a família foi acordada e informada para descer para o nível inferior da casa, porque havia tumulto na cidade, para sua própria segurança. A família saiu dos seus quartos carregando travesseiros, sacolas e outros itens para tornar Alexandra e Alexei mais confortáveis. Alexandra, que havia pedido cadeiras para si mesma e para Alexei, sentou-se à esquerda do seu filho. Eles foram deixados por aproximadamente meia hora enquanto mais preparativos eram feitos. Yurovsky entrou e ordenou que ficassem de pé e leu a sentença de execução. A primeira rodada de tiros matou apenas o czar, a czarina e 2 servos masculinos e feriu a grã-duquesa Maria, o Dr. Botikin e a criada da imperatriz. Nesse ponto, os atiradores tiveram que sair do quarto por causa da fumaça e dos gases tóxicos de suas armas. Depois de permitir que a neblina se dissipasse por vários minutos, eles retornaram. O doutor foi morto. Eles atiraram várias vezes no Tsarevich Alexei, mas não o mataram, por causa das joias que também estavam costuradas nas roupas do menino. Então, o atacaram com uma baioneta e falharam novamente. Finalmente, Yurovsky disparou 2 tiros na cabeça dele. Se aproximaram de Olga e Tatiana, que estavam agachadas contra a parede, agarradas uma à outra e gritando pela mãe. Foram atacadas com baionetas de 8 polegadas, mas, novamente, as joias costuradas impediram que a arma atingisse seus corpos. Segundo Yurovsky, as irmãs tentaram ficar de pé, mas Tatiana foi morta instantaneamente, quando ele a atingiu na parte de trás da cabeça. Um momento depois, Olga também foi atingida mortalmente.
Durante décadas, teóricos da conspiração sugeriram que um ou mais membros da família Romanov de alguma forma sobreviveram ao massacre. Persistiram essas especulações, mesmo após os corpos da maioria da família terem sido encontrados e identificados em uma vala comum, descoberta na floresta nos arredores de Ekaterimburgo e exumados em 1991. No entanto, 2 corpos estavam ausentes, o do Tsarevich Alexei e o de uma das 4 grã-duquesas. Outras teorias surgiram ao longo do tempo. O autor Michael Ockleshaw fez uma alegação em seu livro de 1995 intitulado As Conspirações Romanov, os Romanov e a Casa Windsor, que Tatiana poderia ter sido resgatada e transportada para a Inglaterra. Lá, supostamente teria casado com um oficial britânico e vivido sob o nome de Larissa Tudor. Ele baseou essa afirmação em seus estudos dos diários do agente britânico Richard Maynitz Hagen, que sugeriu a libertação bem-sucedida de uma grã-duquesa, supostamente Tatiana. No entanto, historiadores desconsideraram essa afirmação, mantendo que todos os Romanov, incluindo Tatiana, foram assassinados em Ekaterimburgo. Em 23 de agosto de 2007, um arqueólogo russo anunciou a descoberta de 2 esqueletos parcialmente queimados em um local em Ekaterimburgo, que pareciam corresponder ao local descrito nos memorandos de Yurovsky. Os arqueólogos afirmaram que os ossos eram de um menino com aproximadamente entre 12 e 15 anos na época de sua morte e de uma jovem com aproximadamente entre 15 e 19 anos. Em 30 de abril de 2008, os cientistas forenses russos anunciaram que testes de DNA provaram que os restos pertenciam ao Tsarevich Alexei e uma de suas irmãs. Com este resultado, toda a família do czar estava contabilizada. Tatiana Nikolaevna Romanov tinha 21 anos quando foi assassinada junto à sua família.